rogando a misericórdia de Deus sobre a vida dela, rogando que Cristo Jesus a encontre. Vamos orar? Pai querido, nós estamos reunidos aqui como seu povo, e a Tua palavra nos instrui dizendo que se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre, Senhor. Então, nosso coração se sensibiliza, Senhor, se entristece pelo que a Joelma está passando essa manhã. Nós rogamos a Sua misericórdia sobre a vida dela, Senhor. Nós queríamos que ela estivesse aqui conosco, Senhor. Nós não podemos estar onde ela está, mas certamente o Senhor pode ir ao encontro dela. Nós te pedimos, Senhor Jesus, vá ao encontro da Joelma, Senhor. Coloque Sua boa mão sobre ela, Senhor. Restaura a sua saúde, Senhor. Levanta o seu corpo, o seu organismo, Senhor, para que ela reaja, Senhor. Nós oramos e rogamos a misericórdia do Senhor para que o que ela está passando, Deus, não seja nada grave, Senhor. Que ela não fique com nenhuma sequela, Senhor, daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela está sofrendo. Mas nós rogamos a misericórdia do Senhor. O Senhor está perto daqueles que te invocam, Senhor. Nós clamamos que o Senhor a ajude. Nós clamamos que o Senhor visite também o coração do Jonathan, como marido que fica ansioso, que fica atribulado, que fica angustiado, que o Senhor o visite com a sua paz, sabendo que a Joelma está em suas mãos. Abençoe esse tempo de estudo bíblico, Senhor, onde aqui vamos nos debruçar, Senhor, para aprender do Senhor, que o Senhor fale com a gente, molde a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Os novos membros podem acompanhar o presbítero Paulo Henrique, e o restante nós vamos ficar por aqui. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema, abraçados por Deus, abraçados por Deus, né? Onde nós vamos estudar de uma maneira panorâmica o livro do profeta Abacuque, né? O livro do profeta Abacuque que é escrito num período de grande crise que esse profeta enfrenta diante de Deus, tá? Então esse é Abacuque. Nós não temos muitas informações sobre quem é esse profeta. Tudo que nós sabemos é que ele viveu nas décadas finais do Reino do Sul de Israel, um pouco antes do domínio dos babilônios. Então veja só, aí nós temos uma linha do tempo, onde Abacuque, ele vive logo após, né, o período onde o reino do norte de Israel foi exilado para a Síria, tá? Então ele vive num tempo que o cativeiro assírio já estava acontecendo, tá? E ele vive nesse período aí, tá? Um pouquinho antes do exílio babilônico, tá? Então ele já tinha aí na sua mente aquilo que já havia acontecido no reino do norte, a invasão do povo assírio no reino do norte, né? Lembrando que nos períodos do rei Davi, do rei Salomão, Israel era um reino unificado. Foi um reino dividido entre reino do norte, onde 10 tribos do povo de Israel ficaram com o reino do norte, 2 tribos ficaram no reino do sul, tá? Então, Abacuque, que quando ele escreve este livro, ele já tem em mente aí, já aconteceu um exílio. E já aconteceu um exílio no reino do norte, porque eles foram infiéis a Deus. E ele está agora recebendo uma visão, uma profecia, de que o mesmo aconteceria com o reino do sul, onde ele profetiza. Então, Abacuque, ele é um profeta do reino do sul, profetizando para as tribos de Judá e para a meia tribo de Benjamim. Então, ele está nesse período de tempo aí, tá? Onde o exílio assírio já tinha acontecido e estava numa proeminência aí da ameaça crescente da Babilônia, tá? Então, Abacuque, ele foi contemporâneo dos profetas Naum, Sofonias e Jeremias, tá? Que a gente tenta ajustar aí a linha do tempo dos profetas, né? Então, uma boa forma é perceber quem eram os profetas contemporâneos de Abacuque. Está aí, ó, Naum, Sofonias e Jeremias
que profetizam ao mesmo tempo que Abacuque. O que é curioso é que, muito provavelmente, os profetas eles se conheciam. Muito provavelmente, os profetas eles eram amigos, tá? Eles se conheciam, então são contemporâneos, né? Assim como Jeremias foi o grande profeta que profetizou acerca do exílio babilônico, Abacuque também foi um profeta que recebeu a profecia de que o império babilônico estava vindo. Tá? Mas vocês sabem o que significa o nome de Abacuque? Esse nome maravilhoso que você pode colocar nos seus filhos, Abacuque. Dizem que ele foi o primeiro baterista da história, Abatuque, né? O que significa Abacuque, vocês sabem? A dica está no tema, que eu mandei lá no grupo. O nome de Abacuque está no tema, gente. O nome de Abacuque significa abraço. Tá? Esse é o significado do nome de Abacuque, abraço. Então, você pode chegar para uma pessoa e falar, deixa eu te dar um Abacuque. Tá? É um abraço, tá bom? Então, e é muito legal isso aqui, gente, é curioso, né, que os profetas, eles encarnavam a mensagem que eles proclamavam. E o nome dos profetas sempre está relacionado à profecia do profeta. Né? Então, Abacuque, o significado do nome dele não é à toa, tá? Porque a profecia de Abacuque revela que, em meio ao seu sofrimento, ele abraçou a fé. É isso que a gente vai ver no livro de Abacuque. Em meio ao sofrimento dele, em meio ao desespero que ele estava vivendo, em meio à sua crise, ele abraçou a fé, e ele só abraçou a fé porque ele foi abraçado por Deus. Ele foi abraçado por Deus. E essa imagem é maravilhosa, né? Essa imagem de um Deus que vem em nossa direção e que nos abraça. E nós vamos ver, então, como que é essa relação de Abacuque com Deus, né? Como Deus o abraça de tal forma que ele abraça a fé. Tá? Só que, ao contrário de outros profetas, né? Porque o que é um profeta? O profeta geralmente acusa a nação. Né? O profeta, geralmente, ele é a voz de Deus para o povo. Né? Então, o profeta vai denunciar os pecados do povo, os desvios do povo. Só que Abacuque não. A gente vai ver que Abacuque não acusa o reino do sul. A gente vai ver que Abacuque não fala em nome de Deus para o povo. Pelo contrário, todas as palavras do livro são uma crise de Abacuque diante de Deus. Em nenhum momento ele se direciona para o povo e fala, olha, vocês estão vivendo em idolatria, vocês estão se desviando de Deus e por isso vocês vão ser punidos. Assim diz o Senhor. Você não vai ver isso no livro do profeta Abacuque. Porque o livro do profeta Abacuque é Abacuque Deus. É Abacuque vivendo a sua crise, o seu dilema diante de Deus. Então, o livro de Abacuque, ele fala da luta pessoal dele mesmo. E a jornada de acreditar que Deus é bom quando há tanto mal e tragédia no mundo. Essa é a crise do profeta Abacuque que nós vamos ver. Qual que é a crise? Como que Deus pode ser bom se existe tanto mal e tanta tragédia no mundo? São perguntas que nós nos fazemos, são perguntas que a cultura está fazendo. Como pode existir tanto mal, tanta tragédia, tanta injustiça e Deus ser bom? Porque se Deus é bom, por que isso acontece? São perguntas que nós nos fazemos. E são perguntas antigas. Tá? Essas perguntas são muito antigas. Não é de hoje que as pessoas fazem essa pergunta. Essa pergunta o profeta Abacuque fez. Um homem de Deus, um homem que caminhava com Deus e que olhou para as circunstâncias que ele estava vivendo e falava, como que Deus pode ser bom se essas coisas estão acontecendo? Então, é legal nós nos identificarmos com Abacuque nesse sentido, né? Porque homens e mulheres de Deus também passam por crises, também passam por questionamentos, também passam por dúvidas. E o convite de Abacuque é, vivam as suas crises, as suas dúvidas, mas vivam diante de Deus.
né? Derrame o seu coração diante de Deus, lamente o seu coração diante de Deus. Então, vocês vão perceber que o livro de Abacuque, eles são, na verdade, palavras de lamentação. Abacuque, ele está lamentando nesse livro por causa do mal do mundo. E é muito semelhante aos lamentos que nós encontramos nos livros de Salmos. Então, o profeta aqui, nessa profecia, ele chama a atenção de Deus para o sofrimento e a injustiça no mundo, falando para Deus, Deus, faz alguma coisa. Deus, o Senhor está vendo, o Senhor não vai fazer nada em relação ao que está acontecendo no mundo. Essa é a crise de Abacuque. Então, entender a crise do profeta é fundamental para você entender a mensagem dele. Tá? Nós precisamos mergulhar na crise de Abacuque para podermos entender a mensagem de Abacuque. Porque quando nós entendermos o lamento dele, nós vamos perceber como Abacuque foi conduzido por Deus à fé. Nós só vamos ver como ele foi abraçado por Deus e respondeu a isso com fé, quando nós entendermos a crise dele. Tá? Então, só dando um panorama inicial aí, tá? do livro. Então, essa é a estrutura do livro de Abacuque, uma estrutura muito simples. É um livro que tem apenas 3 capítulos, então eu desafio você, exercício de casa da EBD, tá? O professor está passando tarefa de casa. Você chegar em casa, ler esse livro durante a semana, é um livro muito rápido de ler, é um livro de fácil compreensão, e ele é estruturado dessa forma, tá? Abacuque lamenta diante de Deus. Deus responde. Abacuque não fica nada satisfeito com a resposta, ele lamenta de novo. Deus responde mais uma vez. Abacuque ora. E ele faz uma das orações mais profundas e mais significativas que nós temos nas Escrituras. E essa oração nasceu na crise. Essa oração nasceu na dificuldade, no sofrimento. Tá? Então, essa é a estrutura do livro. A mensagem principal do profeta Abacuque é essa aqui. Escreva isso, Abacuque, numa tábua. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé, pela sua fidelidade. Já ouviram essa frase em algum outro lugar? Onde? Romanos. Tá? É o versículo dos reformados, né? Foi no caminhão, no trânsito. Justo. Ou Deus é fiel. Justo. Caminhão. Justo. Então veja, essa de fato é o lema da reforma, né? Alguns dizem que foi esse versículo, né, que abriu os olhos de Lutero, tá, para a justificação pela fé, não pelas obras. Só que a gente cita bastante o versículo de Romanos. Só que o apóstolo Paulo tirou isso de algum lugar, ele não tirou da cabeça dele. Ele tirou da onde? Do livro do profeta Abacuque, tá? E que é a mensagem principal do livro: o justo viverá pela sua fidelidade. E quando nós explorarmos o livro, nós vamos entender o que significa esse termo para Abacuque, esses versos para Abacuque, tá? Gente, alguma observação até aqui, alguma pergunta? Estou dando aqui uma introdução, tá? Essa foi uma introdução do livro de Abacuque. Alguma pergunta? Consideração? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Então vamos investigar a primeira lamentação de Abacuque. Alguém fez a leitura para mim, por favor?
Você já se questionou isso aqui como o profeta Abacuque? Já olhou para a realidade e disse, até quando, Senhor? Né? Até quando eu gritarei a ti violência? Então o que Abacuque está vendo, gente? Violência na cidade, né? O que Abacuque está vendo aí? Injustiça. O que Abacuque está vendo quando ele olha para a cidade? Maldade. Ele olha para a cidade e vê destruição. Ele olha para a cidade e vê luta e conflito. Ele olha para a cidade e vê que os ímpios prejudicam os justos. Ele olha para a cidade e vê que a justiça está sendo pervertida. Isso é comum para você? Ou não? No Brasil não tem essas coisas? Não, né? A mesma coisa, tá? Até quando, né? Qual foi a última vez que você viu o noticiário e falou, Senhor, até quando isso? Até quando a gente vai ter que suportar isso? Então veja que a crise de Abacuque não é diferente da nossa. Ele olha para a cidade e ele vê as mesmas coisas que nós vemos. Mas a grande diferença de Abacuque é que ele está conversando com Deus sobre isso. Abacuque ele não está murmurando, ele não está reclamando acerca da realidade, ele está lamentando diante de Deus. Até quando, Senhor? Abacuque ele olha para a realidade, ele lamenta porque, Senhor, as coisas não deveriam ser assim. Esse é o descontentamento de Abacuque, ele olha para a realidade e questiona Deus, Senhor, o Senhor não criou as coisas para serem assim. O Senhor não criou o mundo para ser violento, injusto, o Senhor não criou o mundo para ser mal, o Senhor não fez isso. Então até quando? Esse é o descontentamento de Abacuque. Só que Abacuque ele tem um ponto diferente da gente, porque ele vivia em Israel. Ele vivia no Reino do Sul. Ele estava lá em Jerusalém. Deus deu a Torá para aquele povo. Deus se revelou para aquele povo em meio de leis. Então ele olha para a cidade de Jerusalém, onde Deus havia se revelado de maneira tão especial, e o povo estava desobedecendo a lei de Deus. O povo não estava seguindo os mandamentos de Deus, e tudo isso estava resultando no quê? Violência, injustiça, perversidade. E o pior, tudo isso estava sendo tolerado pelos líderes corruptos de Israel. Então ele olha para a cidade, não é só o povo que está corrompido, os seus líderes, que poderiam fazer alguma coisa, os sacerdotes, o rei, todos estavam corrompidos. No Brasil também não tem líder corrupto, né? Não tem. Todos os nossos líderes são injustos, né? Então veja só, gente, o que Abacuque está apontando para nós aqui, que a raiz da maldade humana está na desobediência de Deus. O que acontece quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não damos ouvidos a Deus? Isso aqui. Injustiça, violência, corrupção. E aqui Abacuque ele está gritando, Deus, faça alguma coisa. E ele está orando, mas nada parece mudar. Então o que dá a entender aqui? Que o profeta está orando há muito tempo, derramando seu coração diante de Deus, ele está sofrendo, mas ele não vê nenhuma resposta, nenhuma solução. Parece que Deus não está ouvindo. E parece que Deus não está fazendo nada. E às vezes nós nos sentimos assim em oração, né? A gente olha para a realidade, a gente lamenta diante de Deus, a gente ora e fala, Senhor, mas parece que nada muda. Só que aí Deus resolve romper o silêncio. Né? E a gente às vezes acha que quando Deus fala, as coisas vão melhorar. Né? Vocês vão ver que Abacuque não ficou nada satisfeito com a resposta de Deus. Tá? Então vamos para a resposta de Deus em relação ao lamento de Abacuque. Tá? Aqui, gente, só esqueci de comentar com vocês. Tá certo isso aí. Beleza, então a resposta de Deus, tá? O que nós precisamos entender, gente, sobre
os profetas. Os profetas, eles eram porta-voz de Deus para o povo. Então, os profetas, eles conheciam o seu tempo, eles conheciam a lei e eles conheciam a Deus. E os profetas, eles tinham consciência do que acontecia quando o povo andava em desobediência. E Deus deixou muito claro isso em Deuteronômio, capítulo 28. Existiam as bênçãos e as maldições da lei. Onde Deus fala, se vocês andarem os meus caminhos, se vocês me obedecerem, então a terra dará o seu fruto, vocês serão prósperos, não haverá doença, não haverá pragas no meio de vocês, aquela maravilha. Mas, se vocês desobedecerem, alguém lê lá para mim, por favor, a parte da lei. Por favor. Pode ler, gente. Estão conseguindo ler? Está muito ruim aí? Uhum. Aí tem uma lista de maldições, e quando você lê Deuteronômio 28, uma das maldições é que Deus enviaria nações estrangeiras para punir o seu povo. Tá? Se você lê Deuteronômio 28, é isso. Tá? Se o povo andasse em desobediência, Deus iria puni-los. Como? Por meio de nações estrangeiras. Tá? Essa é a maldição da lei. E olha só, qual que é a resposta de Deus para Abacuque? Abacuque, olhem as nações. Contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. O que Deus está dizendo é algo novo? Não, isso aí já estava na lei. Se vocês não me obedecerem, eu vou puni-los de uma forma humilhante, tá? Porque quando Deus fala que a maldição, as nações estrangeiras vão vir para punir Israel, isso era uma humilhação para Israel. Israel foi escolhido para ser uma nação santa, que caminhava nos caminhos de Deus. Deus está dizendo o quê? Estou levantando uma nação ímpia para punir vocês. Então, o que Deus está dizendo aqui para Abacuque? Qual que é a resposta de Deus para Abacuque? Abacuque, eu estou ciente da corrupção do meu povo. Eu estou ciente daquilo que eles estão fazendo. E eu estou convocando o exército da Babilônia para trazer o meu juízo sobre o meu povo. Essa é a resposta de Deus. Eu estou ciente, meus olhos não estão fechados, meus ouvidos não estão tapados, e eu vou dar uma resposta para o meu povo. E qual é a resposta? Eu vou puni-los através da Babilônia. E, gente, quando nós olhamos para a realidade e olhamos toda essa maldade que nós enfrentamos, e pedimos para que Deus faça justiça, talvez a gente não saiba pelo que a gente está pedindo. Porque Abacuque está aqui chorando, lamentando diante de Deus, mas quando Deus fala o que ele vai fazer, vocês vão ver que Abacuque não gosta nada da resposta. Tá? A gente acha que quando Deus rompeu o silêncio e falar com a gente vai gostar? Meu amigo, nem sempre. Tá? Abacuque não gostou nada daquilo que ele ouviu. Tá? Então, gente, Abacuque não ficou satisfeito com a resposta de Deus. E por isso, uma coisa precisa ficar muito clara para nós quando nós oramos. Orar é estar ciente de que Deus pode te dar uma resposta que não te agrada. Às vezes a gente ora com profundo anseio que Deus nos dê uma resposta positiva e agradável. Mas quando nós oramos, e o Senhor Jesus nos ensina a orar para que seja feita a vontade de Deus, quando você for orar, saiba disso, Deus pode te dar uma resposta que não te agrade. Porque Deus faz a vontade dEle. E se Ele faz a vontade dEle, isso significa que, por vezes, a vontade dEle pode contrariar a nossa. Então, Abacuque orou, bateu nas portas dos céus, esperando uma resposta agradável, e ele recebeu uma resposta terrível. Tá? Que essa foi a resposta de Deus.
E por isso ele faz a segunda lamentação do livro. Alguém lê lá para mim, por favor? Alguém consiga enxergar aí, alguém que esteja com uma boa visão. Tá difícil de ler, gente? Sério? Ficou ruim, hein? Gente, vocês estão entendendo o que Abacuque está falando aqui? Ele é meio passivo-agressivo na resposta dele com Deus, né? Porque ele chega, peraí, Deus. Né? Ele orou, Deus respondeu, falou, não, eu estou ciente do que está acontecendo com o meu povo, eu vou puni-los com o Império Babilônico. Aí Abacuque, peraí. Mas Deus, o Senhor não é aquele que é desde a eternidade? Ou o Senhor se esqueceu disso? Né? O Senhor não é o santo, né? Senhor, os teus olhos não são tão puros que não podem suportar e tolerar a maldade. Ele está tentando lembrar Deus de quem Deus é, né? Vocês já perceberam isso aqui? Né? Deus, espera aí, eu acho que o Senhor, né, se esqueceu de quem o Senhor é, né? Por que o Senhor tolera esses perversos? Sabe o que Abacuque está dizendo aqui, gente? Ele está indignado aqui. Abacuque ele está profundamente indignado, porque Israel está ruim. Mas ele sabe, a Babilônia é pior, Deus. O seu povo está pecando, tudo bem, eu até amenizo, né? Eu não deveria ter lamentado tanto assim, né? Porque Israel está ruim, mas a Babilônia é ainda pior. E como o Senhor pode enviar uma nação que é pior do que nós para nos punir? Essa é a revolta de Abacuque. Onde ele, basicamente, ele se arrepende do lamento dele, né? Acho que eu não deveria ter incomodado tanto Deus com o meu lamento, né? Ele fica indignado porque Babilônia é ainda pior. Se o povo de Israel estava corrupto, a Babilônia era mais corrupta. Se o povo de Israel estava passando por violência, a Babilônia é mais violenta. Eles eram idólatras. Eles idolatravam o seu poder militar. Eles tratavam os humanos como animais, escravizando os seres humanos. Né? A Babilônia era a grande potência daquele tempo, que estava devorando as nações, estava matando pessoas, estava derramando sangue, destruindo cidades, para construir seu próprio império, para sua própria honra, para sua própria glória. E Abacuque, ele olha para isso e fala, Deus, isso não resolve nada, né? Isso só piora a situação. E por isso Abacuque diz, como você pode ser um bom Deus e usar nações corruptas como instrumentos nas suas mãos? Esse é o segundo lamento de Abacuque. Como o Senhor pode ser bom e santo e usar nações corruptas como instrumentos na história? Esse é o segundo lamento de Abacuque. Ele fica indignado com a resposta de Deus. E o pior, gente, isso aqui é muito engraçado nesse livro. Abacuque, ele exige uma resposta. E o que ele vai falar? Olha lá, eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Eu vou aguardar para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Olha só. Abacuque bate o pé aqui. Ele fala, não, eu vou subir na muralha, vou ficar de sentinela e vou aguardar para ver se Deus vai me responder. Porque eu preciso de uma explicação. O profetinho aqui é teimoso, homem. Tá? Carne de pescoço, né? Vou ficar aqui até Deus me responder. Porque isso não está certo não, Deus. Né? Isso aí não está certo. Eu vou ficar aqui até o Senhor me responder. Tá? Gente, nós podemos não ficar satisfeitos com a resposta de Deus.
Mas assim como Abacuque, eu e você precisamos aprender a esperar nele. Isso é muito difícil para a gente. Abacuque, ele fica ali em cima da muralha, olhando para o horizonte, imaginando aquele império vindo para destruir Jerusalém, mas ele está esperando em Deus. Isso é lindo no profeta Abacuque. Ele lamenta, ele fica indignado, mas ele não abandona a fé, ele está esperando em Deus, porque ele sabe, não, Deus é santo, não, Deus é justo, seus olhos são puros, Ele é o Deus eterno. E eu sei que não vai ficar por aí essa história, eu vou esperar nele. Então, gente, a espera silenciosa é uma expressão de fé. E se você quer ouvir a Deus, você precisa parar para ouvir. Você precisa silenciar o seu coração. Você precisa se colocar numa torre de vigia e ficar quieto um pouco, para ouvir o que Ele tem a dizer, para ouvir o que Ele tem a falar. O problema é que a gente fala demais, a gente não para ouvir, para esperar em Deus. Abacuque, ele fica, e aqui ele parou de falar. Ele só está lá em cima da torre de vigia, esperando Deus falar com ele, falar ao seu coração. Ele fica lá, a gente não sabe quanto tempo ele ficou lá esperando. Mas a resposta de Deus veio. Então Deus, ele rompe o silêncio mais uma vez e diz para Abacuque, beleza, Abacuque, vamos lá. Pega aí umas tábuas, pega aí uns cinzéis e anote o que você vai ver e o que você vai ouvir, para você não esquecer. Olha só, versículos 2 e 3. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado e não falhará. Ainda que demore, espere. Que difícil, né? Talvez uma das disciplinas cristãs mais difíceis é a espera. Abacuque, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. A espera é difícil. E o que Deus diz para ele escrever na tábua? O ímpio será envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. E a gente não vai ter tempo de explorar esse versículo, que ele é preciosíssimo. Existem livros e livros e livros sobre este único versículo. Tá? Então não tem como esgotar a profundeza que é esse versículo, né, que desencadeou a reforma protestante. Tá? Mas eu quero ver rapidamente o que esse versículo significa dentro do contexto do profeta Abacuque. Tá? Então, o que é fé ou fidelidade? Quero ouvir vocês. O que é fé ou fidelidade? Perfeito. Definição de Hebreus. Né? Perfeito. Né? A fé é o quê? Crer naquilo que não se vê. Né? Em Hebreus. Definição de Hebreus. O que mais? Estou perguntando para vocês, velho. Além de crer naquilo que não se vê, né? Esperar por fatos que ainda não aconteceram. O que mais que é fé? Então vamos lá. Fé é uma confiança inabalável em Deus e na sua palavra. Tá? É você confiar de todo o seu coração em Deus. Tá? É confiar que Deus faz e cumpre o que Ele promete, mesmo quando as circunstâncias parecem mostrar o contrário. Mesmo quando não é lógico crer e confiar em Deus, nós confiamos em Deus. Então, fé é uma confiança inabalável em Deus e em Sua palavra. Né? Então, o que Deus está falando para Abacuque é o mesmo que Ele disse para Abraão, por exemplo. Né? Quando Deus falou para Abraão que ele ia fazer algo que era impossível.
E o que é impossível? Mesmo que você seja velho, Abraão, mesmo que você não consiga enxergar o que eu vou fazer, eu vou te dar um filho, e grande será a sua descendência. Para Abraão foi muito difícil crer nesse negócio, porque ele era velho, sua esposa era velha, além de ser velha, ela era estéril, mas mesmo assim, o que Abraão fez? Se o Senhor está dizendo, eu vou confiar no Senhor. Então, fé é uma confiança inabalável em Deus e em sua palavra, mesmo quando as coisas pareçam não fazer sentido nenhum. Eu gosto da frase aí que meus irmãos conhecem, que é firme nas promessas, né? Tem no nosso canto lá e tal, né? Mas ela é muito profunda, as promessas que Deus fez. Uma das coisas que fez Abraão ser um dos heróis da fé é a promessa. Deus falou, vai acontecer, chova, faça sol, tudo pode mudar, mas isso não vai acontecer. Perfeito. Né? Então, as promessas de Deus para a vida do cristão é muito importante. Não está baseado naquilo que eu posso fazer e mover o coração de Deus, mas está baseado naquilo que Deus prometeu. Exatamente. Se Deus prometeu, vai acontecer. Vai acontecer. É as promessas, né? Isso. Então, eu gosto muito dessa questão das promessas de Deus, porque Deus, eu falo, nós falhamos, mas as promessas de Deus que Deus fez jamais, né? Então, então a fé, ela tem que estar baseada ali nas promessas que Deus fez. Perfeito. E olha só que interessante, que o versículo 6 afirma, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu. Nesse sentido, ele confiou naquilo que Deus disse. E Deus considerou isso como sendo justo. Abraão não era perfeito, mas a fé dele, naquilo que Deus disse, Deus considerou como justiça. Então a fala de Deus para Abacuque é, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que os seus olhos não consigam enxergar, mesmo quando seus olhos só veem dor, sofrimento e injustiça, o convite é para confiarmos em Deus. Porque a fé não é andar a partir do que os nossos olhos veem, mas a partir do que Deus vê. Então é isso que Deus está chacoalhando, Abacuque. Mesmo que você só consiga enxergar coisa ruim, confia em mim. Olha para mim. Mas no que Abacuque deveria confiar? Né? E Deus fala ao longo, né, desse capítulo 2 que o quê? Que a Babilônia era um império corrupto e violento e mau, sim. Mas Deus vai dizer, assim como eu estou punindo meu povo, eu também vou destruir a Babilônia. Eu também vou punir a violência deles. Eu também vou fazer justiça a este povo. Isso não vai ficar impune. Né? Então, o que Deus está dizendo para Abacuque? Eu vou punir o meu povo, mas a Babilônia é responsável pelos atos que ela está cometendo também, eu vou destruí-la, eu vou restaurar o meu povo. E qual é a promessa que Deus faz para Abacuque? Que um dia, Abacuque, e é nisso aqui que você tem que confiar, que essa promessa pode demorar, mas não falhará. Um dia a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. O que Deus está falando? Confie nisso e espere por isso. Um dia eu vou punir as nações más deste mundo, eu vou punir todo o mal, e um dia a minha glória encherá toda a terra. Pelo que o cristão espera? Por isso aqui. Pelo dia que a terra se encherá com a glória do Senhor. E o que é novo céus e nova terra, gente? É a glória do Senhor, espalhada por toda a sua criação. E o que Deus está falando para Abacuque? Confie nisso. Confie que um dia eu vou solucionar todo o problema. Então, quando nós observamos esse capítulo 2, Deus diz que a violência e a opressão das nações, elas criam um ciclo de vingança sem fim.
e que Deus usará esse próprio ciclo para promover a ascensão e a queda das nações. Tanto é que a Babilônia ela é destruída por Império Persa. Mas o Império Persa também tem os seus pecados. Aí Deus envia quem? O Império Helenista. Mas o Império Helenista também tem os seus pecados. Deus envia quem? O Império Romano. Deus usa esse próprio ciclo das nações para punir as nações, para fazer a sua justiça. E o fato de que Deus pode usar por um tempo uma nação corrupta como a Babilônia, não significa que Deus aprove o que a Babilônia faz. Ele irá agir com justiça e juízo sobre todas as nações, e todas as nações que agirem como a Babilônia cairão. Essa é a promessa que nós vemos em Apocalipse também. Tá? E através de 5 poemas que ele faz, dos versos 9 a 19, que não vou ter tempo para observar, já tem que finalizar, Deus descreve os pecados que causam a queda de nações como a Babilônia, que poderiam ser resumidos nesses pecados aqui: práticas econômicas injustas, trabalho escravo, abuso do álcool por líderes irresponsáveis e a idolatria. Ou seja, todas as nações que fazem essas coisas cairão. Ou seja, todas as nações do mundo um dia vão cair. Mas o profeta deixa uma pergunta pendente. Será que Deus vai deixar esse ciclo de ascensão e queda das nações continuar para sempre? Será que para sempre vamos continuar reféns desse ciclo de violência? E é sobre essa pergunta que se trata o capítulo 3. Mas antes do capítulo 3, o último verso do capítulo 2 deve nos chamar a atenção, que é como o Abacuque finaliza o capítulo 2. O Senhor, porém, está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele em toda a terra. Eu sei que há espaço para dúvida, para lamento na fé cristã, mas há momentos que, diante daquilo que nós não conseguimos explicar e diante da presença de Deus e da grandeza dele, o convite é para você ficar quieto. O convite é para a gente calar o nosso coração diante de Deus. Mas o que nós fazemos em silêncio, antes de mais nada, nós somos convidados a calar as vozes da incredulidade, as vozes da ansiedade, para sermos preenchidos pela voz de Deus. Então, em silêncio, o profeta medita na palavra de Deus. Se o justo vive pela fé, a fé é alimentada na palavra de Deus. E no silêncio nós nos alimentamos na palavra de Deus. E quando Abacuque começa a meditar na palavra, quando ele começa a revisitar a história daquilo que Deus fez, sabe o que ele ora? Ele fala: Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Então, realiza de novo o que o Senhor fez na história. Realiza no nosso tempo as mesmas obras. Olha a oração que nasce em silêncio. Quando ele silencia o coração e medita na palavra, ele diz: Senhor, faz de novo. Aquilo que o Senhor fez no passado, faz de novo agora. Tá, fale. Está quase acabando já. No nosso tempo hoje, né? Aquilo que o Senhor fez lá no passado, faz agora. Faz de novo. É tudo que Abacuque consegue orar. E no que ele está meditando aqui, gente? Quando você lê o capítulo 3, na libertação que Deus efetuou no Egito, onde ele puniu nações, onde ele puniu a nação maléfica do Egito, onde ele milagrosamente abriu o mar vermelho para o seu povo passar, onde no Monte Sinai ele se revelou poderosamente, mandando a lei para o seu povo. E ele faz de novo, Deus. Faz de novo. Então, todas as imagens que Abacuque usa no capítulo 3 fazem referência a esses dois eventos, né? E qual que é a conclusão que Abacuque chega ao meditar nesses textos? A conclusão que ele chega é que, assim como Deus veio como guerreiro derrotando o faraó,
dividindo o Mar Vermelho, afogando o exército de Faraó. Ele trará juízo sobre a Babilônia e sobre todas as nações ao longo da história que agirem com maldade. Em suma, Abacuque vê que um dia Deus vai esvaziar o mal do mundo definitivamente. O que Abacuque vê no futuro é um novo êxodo, onde Deus vai eliminar o mal das nações. Mas como que Deus faz isso? Ele faz isso por meio do seu ungido. O que Abacuque vê aqui no capítulo 3, nada mais, nada menos, ele vê a Cristo. Ele vê que Deus vai esvaziar o mal do mundo por meio de Cristo. Onde Abacuque está vendo que Deus sempre vai agir em favor do seu povo, salvando o seu povo. E assim, nesse momento onde Abacuque se pergunta onde está Deus, era a mesma pergunta que faziam para Jesus na sua crucificação, né? Onde está o teu Deus? Ele confiou em Deus. Cadê o seu Deus agora, Jesus, aí na cruz, que não pode te salvar? O mesmo questionamento que Abacuque está sofrendo aqui neste livro, era o que as pessoas estavam dizendo para Jesus. E aí, Jesus, onde está o seu Deus? O Senhor não está pendurado aí, no madeiro? Pede para que esse Deus, que é o teu Pai, te livre daí. E como nós sabemos bem, nesse instante onde Jesus está crucificado, assim como o povo diante da Babilônia, Deus não poupou o seu Filho. E ao que tudo indicava na crucificação, parecia que o mal havia triunfado de novo. Na crucificação havia trevas. Porém, o próprio texto de Mateus diz que Jesus confiou em Deus. E Deus o justificou ressuscitando-o dos mortos. Está lá em Romanos. Então, gente, a ressurreição de Jesus é a certeza de que Deus não está distante e que o mal não vai triunfar. Qual que é a resposta de Deus em relação ao mal do mundo? Jesus. Deus não é indiferente ao mal do mundo. E a prova disso é que Ele mesmo veio. E por meio da cruz Ele veio esvaziar o mal do mundo. E por meio da ressurreição Ele está dizendo que o mal não vai triunfar. Em meio às nossas dúvidas, o que deve brilhar no nosso coração? O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus. Então, o êxodo que Abacuque reflete no passado, quando ele olha para o futuro, ele fala, existe um novo êxodo. Existe uma nova libertação, e essa libertação é definitiva. Essa libertação está em Cristo. Deus já libertou o seu povo por meio do seu Filho, e agora vai conduzir o seu povo a salvo à terra prometida. Qual é a solução para os nossos questionamentos, para as nossas angústias? É Jesus. É olhar para Ele, onde nós na cruz não vemos um Deus indiferente ao mal, onde na cruz nós vemos que o mal não vai triunfar. E por isso Abacuque ele pode concluir desse jeito aqui. Ele só pode concluir desse jeito quando ele olha para Jesus, quando ele contempla Jesus. E aí ele ora, uma das orações mais belas que nós temos nas Escrituras. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Um profeta que inicia o livro lamentando, termina o livro em exultante alegria. Porque quando ele olha para o futuro que Deus está reservando, ele vê Jesus. Ele fala, pode faltar tudo. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei nele, porque um dia Ele vai remover o mal do mundo.
E um dia a glória de Deus encherá toda a terra. Por isso as coisas podem não estar nada bem no tempo presente. Mas nós nos alegramos em Deus, naquilo que Ele já fez em Cristo Jesus, naquilo que Ele vai fazer no retorno de Cristo Jesus. Por isso, em meio às circunstâncias da nossa vida adversas, nós podemos confiar e nos alegrar em Deus. Que pode nos faltar tudo nessa vida. Deus nunca vai nos faltar. Abacuque, ele pode esperar o dia da desgraça, sabendo que Deus não é indiferente ao mal, que um dia a glória dele vai encher toda a terra, que a sua confiança esteja nisso. O justo vive pela fé em Deus. Amém? Gente, nós vamos dar um breve intervalo, tá? Nós temos o café ali atrás, né? Logo mais voltamos para o nosso culto, tá bom? Mas que essa oração de Abacuque seja a minha oração, que seja a sua oração. Amém?